Olá pessoal, meu nome é Edson Cavalcante Júnior. Hoje continuaremos nossa série de vídeos sobre o TradingView. Hoje especificamente vamos falar sobre o gráfico super chart do TradingView. Vamos ter uma visão geral, depois determinados pontos que exigem um pouco mais de detalhamento, iremos ver em vídeos separados. Então primeiramente, vamos abrir uma conta aqui. Vou abrir uma conta do zero, eu posso vir utilizar uma conta do Google, ou posso vir aqui e clicar em Comece Agora. Ele vai dar as opções, temos 3 tipos de planos, R$14,95, R$29,95 e R$59,95. Tem todas as funcionalidades que você tem disponível aqui nesses planos, mas hoje a gente vai abrir uma conta gratuita, né? Vamos abrir uma conta gratuita. Então vemos aqui, se eu não possuir uma conta, eu vou no Sigrun App. Eu posso me inscrever com o Google, Facebook, outras contas. Eu vou me inscrever com e-mail. Vou me inscrever com o meu e-mail aqui. Ok, vamos criar uma senha qualquer aqui. Vamos clicar no CAPTCHA aqui. Responder o CAPTCHA. Ok, vamos respondendo. Mais coisa. Esse daqui, vamos ver, verificar. Ok. Cria conta. Não salvar. Agora está dizendo para a gente verificar o e-mail. Eu vou aqui no meu e-mail. Ao clicar na verificação do e-mail, ele vai direcionar para cá. Nós vamos criar um nome de usuário. Vou botar aqui eu concordo, vou dar o próximo. Automaticamente eu já estou aqui logado. Já estou logado na minha conta. Posso vir aqui em configuração de perfil e preencher mais informações aqui do meu perfil, né? Nome, Twitter, YouTube, nome do canal, diversas outras informações aqui que você pode depois ir preenchendo tranquilamente. Conta aqui para você, caso você vá assinar o conteúdo, assinar os planos aqui da plataforma, as minhas ideias, minds, meus scripts, meus seguidores, quem eu estou seguindo, então tudo aqui vai estar disponível aqui. Mas vamos agora para o gráfico, que é o que interessa para a gente. Vamos lá para o super gráfico. Já temos a nossa conta criada. No super gráfico aqui, vamos começar do menu esquerdo aqui, no menu superior esquerdo. Temos aqui o nosso usuário, algumas informações aqui para transformar, mudar o template aqui do gráfico, modo escuro. Vamos manter no modo escuro. O painel de desenho do lado esquerdo, se eu quero manter ele aqui, ou não. O idioma, alguns atalhos e obter a versão para desktop. Você pode baixar a versão para desktop também, certo? Se eu vier aqui, ele vai me dar a opção para baixar para Windows, para Mac, para Linux. Você baixa a versão desktop, é muito semelhante, é muito semelhante, é praticamente a mesma, só que em versão desktop. É uma plataforma muito bonita, né? Muito bonita realmente. Dá gosto de ver essa plataforma. Certo? Então vamos lá. Voltando aqui. Aqui no primeiro item aqui, eu tenho o ativo que vai estar no gráfico. Se eu, por exemplo, quero escolher um ativo aqui, eu quero escolher o ativo, vamos supor, Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aqui ele já me dá as opções do Banco do Brasil. Vejo que aqui eu não estou vendo aqui B3, estou vendo Santander, Banco do Brasil. Aqui, temos que ver a bandeirinha do Brasil aqui, olha lá, BBAS3, estoque, Brasil Bolsa Balcão, B3, né? Então, essa aqui que nós queremos. Então, ele já instalou aqui o gráfico, vamos botar aqui o painel de desenho. Já estamos no gráfico do Banco do Brasil, da ação do banco. Veja que ela fechou no dia de ontem a 43,46, né? Fechou embaixo aqui, que andou vermelhinho. O que é esse gráfico? Esse daqui é o gráfico do tipo candle, né? Mas antes de falar isso, o tipo de gráfico, nós temos aqui os time frames,
Temos aqui também a comparar ou adicionar o símbolo. Eu posso adicionar um novo símbolo aqui em cima. Vamos supor que eu quero comparar com o Santander. Ó. Santander. Vamos ver o banco aqui, procurar aqui, ó, seria o SAMB3. Ó. Eu posso escolher na mesma escala, nova escala de preço ou novo painel. Ó. Se eu vier em novo painel, ele botou aqui embaixo. Ó. Eu tenho a opção de colocar no novo painel, ou eu posso vir aqui, colocar na mesma escala em porcentagem, ó, ele vai sobrepor um sobre o outro, ó, os preços, só que aqui está em porcentagem. E temos também a opção, vamos retirar ela aqui também, ó, eu posso vir aqui, clicar nela aqui, ó, remover, removo de novo, vou inserir de novo, só que eu vou inserir como nova escala de preço. Aqui ele já está em uma nova escala de preço. Certo? Desse lado esquerdo é o SAMB3, do lado direito o BBSA3, o preço, ó, essa coluna vertical. Aqui é os preços do BBSA3, aqui é os preços do SAMB3. Mas vamos retirar aqui para deixar mais limpo o gráfico. Depois nós temos os time frames. Que são os time frames? Os tempos gráficos. Né? Então aqui ele está no tempo gráfico de 1 minuto. Então nós temos aqui todas essas opções, ó, 1 segundo, 5 segundos, 1 minuto, 15 minutos. Você pode escolher o qual você queira trabalhar e visualizar. O que quer dizer isso? Time frame de um dia. Quer dizer que cada desenho desse, que a gente chama de vela, corresponde a um dia. Dentro desse dia, eu tenho 4 preços. O preço que abriu o dia, o preço que fechou o dia, o preço mais alto do dia, o preço mais baixo do dia. É o que a gente chama de OHLC. Está aqui em cima. Ó. Você passando o mouse em cima, ele vai mostrando os preços. Esse é o gráfico de velas, o gráfico de candles. Temos outros tipos aqui também. Eu posso vir clicar aqui e ir para o gráfico tradicional, que é o gráfico de linha, que ele pega o preço de fechamento. Ó. Vejam aqui, ó, gráfico de velas, 43,46. Vamos ver que preço que ele vai pegar. Ó. 43,46. Aí, ó, ele pega o preço de fechamento do dia. Temos outros tipos de gráfico também. Ó. Daí vai de acordo com o seu estudo, a sua estratégia específica. Ó, Ranking Ash, diversos tipos aqui, gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal. Ponto e figura, são diversos tipos de gráfico, cada um tem uma característica peculiar. Nós vamos utilizar aqui o gráfico de velas, que é o gráfico mais utilizado no mercado. É um gráfico criado pelos japoneses, na época para negociar arroz. Quiser saber um pouco mais sobre esse gráfico tem décadas e décadas que foi desenvolvido. Aqui nós temos os indicadores. Indicadores, eles nos mostram, ou eles nos tentam prever possíveis movimentos do mercado, que são os osciladores, ou eles são indicadores do tipo antecedentes, que mostram o que aconteceu no mercado, no histórico dele, né? Onde a gente pode prever uma possível continuação daquele movimento. Por exemplo, indicadores de tendência, como o média móvel, eles nos mostram qual é a tendência passada do ativo. E você vai analisar se ela vai continuar essa tendência de alta ou de baixa, de acordo com a sua análise. Então, aqui tem diversos indicadores, ó, muitos indicadores. Aqui nós temos as estratégias, que já são os bots, ou os robôs de negociação, vamos botar assim. Os perfis, vamos falar sobre eles também. Padrões de candles, vamos falar sobre eles também. Aqui nós temos, ó, os scripts, mas basicamente aqui, o nosso foco aqui é os indicadores. Se eu quiser inserir um indicador aqui, eu venho aqui, ó, bandas de Bollinger, eu clico nele. Ó. Automaticamente ele plotou no gráfico a banda de Bollinger. E eu aqui vejo que ele está bem aqui, ó, a informação dele. Eu posso vir aqui no olhozinho, esconder ele ou mostrar ele novamente. Posso verificar o código-fonte dele, ó. Se eu quiser alterar o código-fonte dele, criar uma versão otimizada, está aqui embaixo, ó. Bem simples, o código dele é bem simples. Depois nós vamos ver mais a fundo, o editor Pine. Depois, vamos minimizar aqui.
Tenho aqui a engrenagem onde eu posso configurar. Aqui, essa banda de Bollinger está utilizando o período de 20, que é a média de 20. Mas eu posso botar uma média de 30 se eu quiser. Veja que automaticamente ele já vai refazer o gráfico, refazer o indicador. Eu posso vir aqui também alterar outros dados, como a fonte dele é o preço de fechamento, eu posso utilizar outros dados, o preço máximo, o preço mínimo, entre outras informações. Temos também o desvio padrão, o deslocamento. Para saber mais a fundo dos indicadores, como eles funcionam, tem uma vasta informação na internet, em YouTube, no próprio canal do YouTube, falamos sobre indicadores. Em sites especializados, como Investopédia, você pode se aprofundar naquele indicador específico que você queira trabalhar. E aqui no time frame que ele está sendo aplicado, que é o time frame que está no gráfico. Pode mudar o estilo dele também, ó. Escolher as cores da base, que é essa linha aqui. Eu posso retirar essa linha. Olha lá, ó. A linha central, que é a média. A banda superior, a banda inferior. Posso mudar as cores. Posso ajeitar aqui do visual que eu queira. E a visibilidade aqui dos segundos, minutos, horas, dias, semanas. Certo? Isso daqui é a parte visual do indicador. A partir daí nós temos aqui, ó, também temos os modelos padrões de indicadores. Eu venho aqui, ó, vou tirar aqui a banda de Bollinger e vou inserir um modelo aqui chamado Single Trade. Esse modelo foi criado por alguém, talvez, como está na plataforma, foi criado pela própria plataforma. Então ela já provê alguns indicadores automaticamente, que é o pivots adicional, pivots HL e o volume, aqui embaixo, ó, o volume de negociação. É quanta negociação foi realizada naquele tempo específico, naquela vela específica. Aqui no caso, é a vela do dia 12 de abril. Certo? Então, esses são os modelos. Você pode criar modelos, nós vamos aprender aqui a criar esses perfis gráficos para salvar esse perfil gráfico para a gente utilizar depois nos nossos estudos. Vamos arrancar todos eles, ó, agora, só para deixar limpo o nosso gráfico. Deixar só o volume. Agora, nós temos também um alerta. O que vem a ser o alerta? Vamos supor que você analisou o gráfico e você só quer comprar aquela ação se ela atingir determinado preço. Vamos supor que eu queira que quando ela atingir aqui o preço de 45, eu seja avisado para que eu possa emitir uma ordem de negociação. Então eu venho aqui, ó, alerta, eu boto aqui maior que e o preço que eu quero, vamos supor 45. Se ela vai me acionar apenas uma vez ou a cada minuto. Vou deixar aqui a cada minuto. Posso botar o nome do alerta, comprar BB, certo? Mando criar. Aí, ó, o alerta está aqui. Eu posso mexer no alerta também, ó, alterar um pouquinho ele. Vou manter ele um pouquinho aqui, certo? Ó, já nos mostra de novo para alterar ele. Tem a notificação, como que eu quero ser notificado por isso. Posso ser notificado no app, certo? No celular, enviar por e-mail. Eu vou enviar por e-mail aqui para mim. Para um webhook URL. Aqui você tem que clicar aqui para saber mais sobre o que é o webhook, não é o foco aqui, mas tem essa opção. E mostrar o pop-up, que é o padrão, né? Daí temos aqui o tipo de aviso, o tipo de som que ele vai tocar também. Ele pode tocar um som quando você estiver logado aqui. E pode mandar um e-mail por SMS também. Ó. Então você possui diversas formas de ser alertado sobre esse fator. O replay do mercado, você pode utilizar para testador de estratégias, né? Mais tarde vamos mostrar como é que funciona. Continuando, vamos fechar aqui. Do lado direito aqui, a gente tem o nosso perfil de lista de observação de mercado. Ó. Eu posso vir aqui alterar o nome, ó. Ele está com autosave. Eu posso vir aqui alterar o nome, renomear. Ó.
Eu vou aqui, Edson. Ok? Vou mandar salvar. Então, ele salvou esse perfil aqui que está aqui. Esse é o perfil padrão. É as ações, os futuros, as moedas que ele criou para mim, um templatezinho da lista padrão aqui, que depois eu posso vir retirando com o xizinho, ó, e deixar, vamos supor que eu queira agora acrescentar o símbolo do Banco do Brasil. Eu venho aqui, ó, já está aqui para a gente, já, né? Então clico no maisinho, ele acrescentou, só que ele acrescentou no lugar errado. Ó. Aqui, na seçãozinha que a gente quer, é a seção ações. Ó. Eu só arrasto ele para cá, ele colocou na seçãozinha certa. Ó. Então, aqui está separadinho por seções aqui para a gente. Ó. Seção cripto, seção futuro, seção moedas. Eu posso, ele automaticamente vai salvar, depois que eu logar, vai estar salvado esses ativos aqui na minha lista de mercado. E aqui embaixo você tem as informações, as características, ó, vamos voltar aqui, ó, BBSA3, ó, as características daquela ação específica, daquele ativo específico. Ó. Ela é da área, o setor financeiro de grandes bancos, da BMF-Bovespa, o preço de fechamento dele, algumas ideias, ó, principais estatísticas, volume médio, capitalização de mercado, os resultados aqui, os dividendos. Ó. Vejam aqui, data, real, estimativa, os dividendos, algumas informações aqui, declaração de renda, algumas informações do balanço patrimonial, do fluxo de caixa, informações contábeis aqui da empresa que são disponibilizadas para o mercado. Daí você tem aqui o desempenho na última semana, no último mês, ó. Nos últimos 3 meses ele subiu 5%, ó. No último ano subiu mais de 30%. Daí a gente tem os sinais técnicos, né, que são baseados nos indicadores. Vejo que há uma tendência de alta. A gente pode ver pelo gráfico realmente que o gráfico está numa uma ascendente aqui. Ó. Certo? Classificação dos analistas. Os analistas estão dando também com uma tendência de alta. E mais algumas informações aqui. Aqui você pode acrescentar, aqui você pode ver uma visualização avançada. Ó. Veja, ele te dá uns gráficos da nossa lista, ó, como está distribuída a nossa lista. Eu posso criar como se fosse um portfólio, aqui tem uma lista do meu portfólio específico. Aqui que nós temos os setores, é uma visão mais visual da nossa lista. Ó. Próximos resultados. Certo? Vamos fechar aqui agora, vamos voltando. E tem mais algumas... Aqui, ó, eu posso compartilhar minha lista, fazer uma cópia, renomear, limpar lista, adicionar seção, com essas seçãozinhas que a gente já veio por automático aqui. As colunas que vão ser mostradas, preço, variação, volume. O símbolo que vai ser mostrado, ó, aqui está mostrando o logo e a cotação. Certo? Posso vir mostrar a descrição também, ó lá, ó. Certo? A descrição aqui. Ó. Só que não vai caber aqui. Vamos ver aqui. Ó. Em vez da cotação, ó, cotação e descrição ó, do ativo. Em vez de estar só o símbolo, está a descrição daquele ativo ali. Vamos manter cotação aqui. Perfeito. Fechando aqui. Então, aqui nós temos a lista. Posso fechar a lista. Se eu quiser ver só o gráfico. Temos aqui os alertas, ó. Aqui é um atalho para os alertas, já temos um aqui também, certo? Podemos acrescentar alertas por aqui também. Aqui é a janela de símbolo, onde que eu tenho a informação do símbolo que está aqui no gráfico. Aqui é um atalho para as ações mais negociadas, as maiores altas, maiores baixas. É o que está quente aqui, o que está mais em alta ou em baixa, né, na verdade, né, do mercado. Aqui o calendário econômico que a gente já citou, que é importante antes de operar, no caso de operações day trade, saber quais as notícias de grande impacto vão ser dadas naquele dia. As ideias, as minhas ideias, né, vão estar aqui. As ideias sobre o ativo específico. Ó. Certo? Tem alguém, o Rafael Lagosta aqui falando, algumas coisinhas aqui.
Depois temos a área de mensagens, pública e privada. Temos aqui a central de ideias da comunidade. Temos aqui a parte de streams ao vivo, certo? Aqui no caso temos aqui principalmente aqui o Ricardo Tominaga. Depois as notificações que você tiver da plataforma, certo? Se eu quiser conectar uma corretora para mim começar a operar na plataforma, por aqui, você pode operar via gráfica ou via book de ofertas, mostraremos como é que funciona isso. E aqui o book de ofertas. Nós mostraremos como funciona também detalhadamente num outro vídeo, certo? E aqui a árvore de objetos. Nós temos aqui os objetos que estão no gráfico, que é o gráfico propriamente dito e o indicador de volume. Então, basicamente, essa é a visão geral. Temos mais um detalhe aqui, que é a parte inferior aqui, ó. Vamos fechar aqui. Na parte inferior, a gente pode também ter algumas funcionalidades aqui, para a gente fechar esse vídeo. Temos rastreador de fundamentos, que já vimos lá no outro vídeo, que é a mesma coisa, fazer filtragem aqui de indicadores ou de análise fundamentalista. Temos o editor Pine, o teste de estratégia, onde nós vamos fazer backtests, né? Pegar uma estratégia e ver se ela é rentável no passado. Para testar uma estratégia, aplique ao gráfico, certifique selecionar o símbolo certo e o intervalo de tempo que gostaria de testar. O painel de negociação, onde vão estar as negociações que você realizar na plataforma. Vai estar aqui todas as negociações que você realizar. E aqui é um range específico que você selecionar, mostrar no gráfico. Eu quero mostrar o último ano de negociações dessa ação. Ele vai pegar de maio do ano passado até agora maio. É simplesmente você fechar o visual mais rapidamente aqui por um período específico desejado seu. Então, por hoje é só. No próximo vídeo, continuamos a ver as funcionalidades do gráfico. Antes de finalizar o vídeo, nós estamos com duas promoções aí nos nossos 2 cursos lançados na plataforma Udemy. O Conhecendo a Plataforma MetaTrader 5, a maior plataforma de negociação do mercado financeiro. Nesse curso, com mais de 20 aulas, vemos desde as principais funcionalidades da plataforma MetaTrader 5 até criar robôs de negociação low code, ou seja, sem programar. Também realizamos backtests, aprendemos a realizar backtests para validação de estratégias de negociação, entre outros assuntos. E também temos a promoção do curso Python na Bolsa de Valores. Essa linguagem espetacular para análise financeira. Nela também é possível realizar backtests de estratégias. Vamos ver também nela backtests e criar estratégias de negociação nela também. Diversas análises gráficas que podem ser feitas através desta linguagem espetacular. Então por hoje é só, um abraço e até mais.